do Edison que é extremamente importante que eu tenho que fazer é quando eu falo que você tem que conseguir escrever RDG, pode não ser na base que te dão, né? Você pode precisar mudar de base para conseguir encontrar isso. Então, na verdade, qualquer R' que eu escreva como uma S, R, S-1, é uma representação equivalente. Então, eu quero dizer, é redutível se em alguma representação equivalente, ou seja, em alguma escolha de bases que eu faça, eu consigo escrever assim. Não necessariamente é na base mais óbvia, né? Tem que ser a mesma base para todos os... A mesma base para todo mundo. A mesma base para todos os operadores. Você pega uma base, bota todos os operadores naquela base. Olha, todos eles têm essa forma? Então beleza, então é redutível. Ah não, um deles não tem. Opa, vamos lá. De novo, as representações mais básicas não precisam se preocupar com isso, é só para efeito de vocês saberem que existe e que a gente está procurando as irredutíveis porque eles são os blocos construtores de tudo que a gente vai fazer, né? Isso é extremamente importante. Alguém tem alguma dúvida ou comentário sobre isso que a gente vai começar? Não? Ah, só fazer um comentário final, então. Deixa eu ver quanto tempo eu levei. Tá bem, tem pelo menos 1 hora. Para fechar, eu fiz alguns comentários, não vou repetir os comentários, só vou comentar os assuntos, basicamente, né, de física além do modelo padrão. Ou física de bondade, dominação e sadomasoquismo. Isso também, depende do ponto de vista. Né? Física além do modelo padrão, a gente comentou naturalmente sobre supersimetria. Não tem problema não. Estou só dando uma definição das letras, né? Não falei nada, isso não é nenhum incentivo a nada de cada um, não é apologia a nada. Eu já não estou militando, tem gente militando, né? Tem que falar mal, eu já estou evitando isso. Isso não está aqui, isso não foi planejado, né? Eu falei porque eu falo demais. A gente falou de supersimetria como aparecendo naturalmente da generalização do teorema de Coleman-Mandula, né? A extensão de Hagel para os antiquissônios, né? 74, com a supersimetria como sendo a maior simetria possível, dado certas hipóteses, né, que a gente costuma usar. A gente comentou sobre escala de grande unificação, que a gente chama de BUT, teorias grandes unificadas, que a princípio estava se discutindo SU5 como sendo um grupão, né, que engloba todos aqueles grupos que a gente escreveu do modelo padrão, propostas pelo George Ai, que é o autor daquele livro, inclusive, que eu passei para vocês, que aliás é muito bom. Mas eu acho que essa, a 10 e 14 GeV, eu acho que já caiu por terra, tem algumas extensões dela, outras mais complicadas, com SO10, se eu não me engano. Tá aí, né? Isso existe. Algumas coisas mais teóricas, como o problema da hierarquia, que é o porquê que a massa do Higgs é tão pequena, né? A gente fez alguns comentários rápidos sobre isso. A discussão de renormalizável / efetiva. Teorias efetivas ou teorias renormalizáveis. E eu lembro que a gente comentou, eu comentei muito rapidamente sobre a cara do problema de CP forte. Que é, por que aquele operador, né, que aparece com GGtil, aquele θ é tão pequeno? E a solução do PC e Queen usando Axions, né? Não saco nada. Mas é uma coisa que se faz até hoje, não está resolvido ainda. Então, isso aqui são problemas em aberto, não deixa de ser, né? São extensões do modelo padrão, que ainda se faz até hoje, desde 70, 60, 50, dependendo do que for, né? Isso aqui é de 70, acho que isso aqui também, esse aqui depois que descobriram a massa do Higgs, efetivamente. Mas são problemas em aberto, né? Aí para ser resolvido. Hoje, daqui a 100 anos, nunca. Naturalmente eu falei 30 segundos sobre cada uma dessas coisas, eu não estou explicando nada disso para ninguém, até porque eu entendo pouco da maior parte dessas coisas, né? É só para vocês saberem os nomes, porque a gente não sabe direito o que tem para fazer. Aqui são algumas coisas que tem para fazer ou para achar, né? Isso aqui tem para achar, tem para achar. Isso aqui tem para entender, tem para entender. Isso aqui ninguém sabe. Então... Ou tem para achar os Axions, né? Pode ser também. Se acharem os Axions, está resolvido aquele problema. Claro que tem outras coisas também, né? Gravidade quântica, matéria escura, tem uma série de outras coisas para serem feitas. Neutrino massivo.
aí, a física de neutrinos é uma área gigantesca por si só, né? Então, alguma dúvida, gente? Vamos lá, vou tomar uma água. Vou perguntar, hein, senão... Maravilha. Depois desse blá 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 gigantesco de quase uma hora, né? Eu quero muito que vocês fixem essas coisas básicas na cabeça, para depois a gente não se enrolar. Vamos direto ao grupo de Lie, né? Antes da definição um pouco mais formal, o que eu quero dizer por grupos de Lie? Eu quero dizer grupos cujos elementos podem ser parametrizados por parâmetros contínuos. É extremamente importante essa noção de você poder fazer um pouquinho de cada vez, né? Se eu posso rodar 10 graus, eu posso rodar 10 vezes 1 grau, ou 100 vezes 0,1 grau, ou 1000 vezes, e por aí, assim por diante, né? A gente pode rodando infinitesimal infinitas vezes, né? Poder fazer isso de pouquinho em pouquinho é o coração da teoria de grupos de Lie. Sem isso, nada funcionaria, né? Então eu quero dizer grupos cujos elementos podem ser parametrizados continuamente. Tá meio solto, mas espero que no blá 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 vocês tenham entendido que não tem que ficar escrevendo muito, né? Ou seja, você pega um elemento do grupo, né? T pertence a esse grupo. Então eu posso escrever esse T como sendo um T de algum φ, onde esse φ, a princípio a gente vai usar números reais. φ1, φ2, φn. Às vezes eu vou dizer φA, né? Esse aqui é o elemento do Rn, digamos assim, n números reais, o φA vai ser a componente que eu estou lidando, ou todas as componentes, depende da... que ficar claro no momento do uso, né? Se vocês forem procurar uma definição mais formal do que é um grupo de Lie, um grupo de Lie é uma variedade Quando eu digo variedade, já vou deixar subentendido que é variedade diferente. Não, não vou deixar subentendido. Diferenciável. Munido de uma lei de composição tal que, aí vou botar agora em símbolo, né? As operações que levam um elemento do grupo, vou usar T logo, depois eu vou usar T. As operações que levam um elemento do grupo T1, T2 na composição e a operação que leva um determinado T na inversa são suaves. Suaves no sentido que eu falei, né? Suavão. Não suave quanto eu precisar. Então, esse aqui eu não sei por que diabo estou estudando uma coisa em inglês e em português, né? Vocês me desculpem, é lag. Então, isso aqui seria o que eu quero que vocês saibam. É isso. Isso que importa, né? E aquilo ali é uma definição mais formal. O grupo de Lie como uma variedade diferenciável, ou seja, tem uma estrutura geométrica, que eu vou comentar rapidamente assim, um desenho, o que é uma variedade, que eu não consegui a linha geométrica, né?
que tem uma lei de composição nele, ou seja, ele é ao mesmo tempo um objeto geométrico, uma variedade bem definida, e ao mesmo tempo ele é um grupo, né? Então ele tem estrutura algébrica, ele tem estrutura topológica, estrutura diferenciável, ele tem um monte de estrutura. E é por isso que os grupos de Lie são tão ricos, né? Então o SON, o SUN que a gente tem, todos eles são dessa forma. E a gente quer que essas operações de grupo, do ponto de vista, as operações algébricas do ponto de vista geométrico sejam suaves, não tragam problemas. Então assim, basicamente essa é a versão que vocês vão ver num livro mais de geometria, né, de grupos de Lie, que, de novo, a gente não está interessado no aspecto geométrico nesse momento. Isso aí fica para uma segunda vez que vocês forem ver grupos de Lie. Então assim, dito isso, eu não vou mais usar geometria, né? Vou fazer um desenho para quem nunca viu que é uma variedade, grosso modo, poder ver grosso modo que é uma variedade. Não vou ser preciso também. Se vocês quiserem ver referências dessa, podem ver no Nakahara. Ele tem um capítulo de variedades e tem um capítulo de grupos de Lie. Perdão, dentro do capítulo de variedades tem uma seção de grupos de Lie. Além do Nakahara, vocês podem olhar no WOLD, tem a parte de variedades, lá direitinho. E se vocês quiserem alguma coisa mais matemática, tem o capítulo inicial do livro do Manfredo, de Geometria Riemanniana, que tem lá tudo direitinho também. E se vocês quiserem um livro inteiro sobre variedades, aí tem o livro do Tu, Introdução a Variedades, Tu. Não me pergunta o primeiro nome, eu não faço ideia. Então a ideia de variedade, só para quem nunca viu, é a mesma, é a generalização da noção de superfície, né? A gente tem algum espaço topológico, um objeto, e dado qualquer ponto dele, você consegue pegar qualquer vizinhança que você tenha e jogar numa vizinhança aberta do RM. Essa aqui é a tua variedade, esse aqui é um ponto P, aqui a gente tem um, sei lá, V e U. Grosso modo, o que essa variedade é? É uma superfície que você parametriza com parâmetros do RM. Não se parametriza de qualquer forma, né? Essas funções têm propriedades específicas. Você pode parametrizar, às vezes, duas vizinhanças, né? Com duas cartas diferentes, e na interseção você teria uma ambiguidade das coordenadas que você está usando. Você estaria coordenatizando com coordenadas cartesianas e cilíndricas, né? Por exemplo. Você tem que ser capaz de trocar de uma coordenada para outra sem problemas. Então, grosso modo, isso é uma variedade. A generalização direta da noção de superfície, né? Imagino que isso aqui não tenha ajudado em porcaria nenhuma, quem nunca viu, mas se ajudou, eu fico feliz. Se não ajudou, paciência. Olhem o Nakahara aí. Nunca mais vamos fazer esse tipo de desenho. Talvez só mais uma vez, quando falar de álgebra de Lie. Mas é só um desenho. Tudo bem. Se Deus quiser, eu vou ter uma hora. Maravilha. Vai dar tempo. Alguma dúvida até agora? Que não seja sobre a parte de variedade? Eu tenho uma dúvida. Cadê? Oi, fala. Faz sentido falar de grupo de Lie com dimensão infinita? Porque eu nunca li sobre isso, na verdade. Cara, olha, isso aqui que eu tô falando é tudo de dimensão finita. Se faz sentido falar em dimensão infinita, deve fazer. Eu não vejo por que eu não poderia fazer, né? Variedades em dimensão infinita. Eu desconheço, assim, eu nunca li sobre, eu não sei se existe, então não vou falar besteira, mas a princípio eu não vejo por que eu não poderia, né? Um espaço vetorial com um espaço R infinito, sei lá, não sei. Alguém sabe, gente? Eu acho que existe, mas eu nunca estudei. Eu sei que assim, tem variedades topológicas, né? Que você prescinde da noção de estrutura diferenciável. Agora, o grupo de Lie precisa de estrutura diferenciável, senão você não vai para espaço tangente, enfim, eu acho. Posso estar falando um monte de besteira, não sei, é a resposta honesta. Vamos lá. Então, a gente tem então um grupo que ao mesmo tempo tem alguma estrutura adicional e a gente está parametrizando esse monstro, como diria o Fred Cachaço, né? A gente tem um monstro agora, a gente tem infinitos elementos, complicadíssimo um grupo desse tipo, né? Com estrutura diferenciável. E a gente está tentando lidar com eles, né? Para começar, eu vou escolher uma parametrização de tal forma que o meu parâmetro zero, corresponda à identidade do grupo. Isso eu sempre posso fazer, é só mudar minha parametrização de forma conveniente. A gente, na verdade, estou falando que é um monstro, mas a gente fez isso em SO2, né? A gente tinha R que dependia de θ. A gente estava parametrizando as rotações com um número real.
A gente está fazendo a mesma coisa agora para um caso mais genérico. Né? A primeira coisa que a gente pode falar é o seguinte: se eu tiver um elemento T que está sendo parametrizado por φ1 e fizer o produto dele, a partir de agora o produto não tem mais bolinha, tá? Então um do lado do outro é produto. E fizer um produto com um outro elemento T parametrizado por outro φ2, o que eu posso afirmar sobre esse produto? Vai ser igual ao produto de... Ou vai ser igual à transformação de φ1... Ou a transformação de uma f de φ1 φ2. Por quê? Porque Você acertou, a mas... representação... Não, isso não é representação ainda. Tu deu a resposta certa, eu quero só saber o porquê. Por que eu posso escrever isso aqui como um T de f de φ1 φ2? Eu vou usar G no lugar de f, porque eu usei G aqui. E eu não consigo mudar, então vai ser G. Alguém tem noção? O que eu posso afirmar de cara? A gente só tem um grupo e é tudo suave. Eu estou fazendo um produto de um elemento do grupo por outro. O que eu posso afirmar com certeza? Que a parametrização Que é o quê? diferenciada Vai voltar dentro do grupo, né? Que isso é um elemento do grupo. Né? Afinal, é uma das regras do grupo, não é o fechamento. O produto dos dois elementos do grupo é um elemento do grupo. Então isso aqui necessariamente é um T de φ3. Aí entra o que ele falou. A gente está parametrizando isso de forma suave. Então é razoável que esse φ3, na verdade, seja alguma função suave de φ1 e φ2. O conceito de variedade vai trazer isso, né? Mas assim, aqui é razoável supor, né? Seja lá o que for, depende de φ1 e φ2, e como é tudo suavão, isso vai ser suavão também. Então isso aqui é a primeira coisa que a gente tem. É essa regra, né? Mas lembre do porquê, senão fica... Beleza. A gente tem isso aqui também, que eu estou impondo. Essa escolha de parametrização. O que a gente obtém de cara, então, sobre a função g? Alguém consegue ver? A gente vai tirar 3 informações, ou 2, para ser mais preciso, da função g. O que a gente tem de cara? G de 00 igual a 0. G de 00 igual a 0. Primeira informação clara, né? Por quê? Se você botar 0 aqui, isso aqui dá identidade. 0 aqui, isso dá identidade. Então vai ter que dar identidade do outro lado. A única forma disso acontecer é G de 00 dá 0. Né? Pelo mesmo raciocínio, a gente obtém que G de φ1 0 é φ1, porque aí só esse cara que vai dar identidade, porque a identidade vezes alguém tem que dar alguém, né? E G de 0 φ2 é φ2. Três informações, então na verdade essa primeira está inclusa naquelas duas, né? Esse tipo de coisa banal aqui vai ser extremamente útil. Esse tipo de coisa dos 3 grupos, fazer, sabe para que serve isso, né? Isso é óbvio. Vai ser extremamente útil. Vamos lá. O nosso maior interesse é estudar a estrutura dos grupos de Lie, né? Só que, como eu disse, eles são monstros. Eles são grupos com infinitos elementos que a gente não entende direito, estrutura de variedade, A gente já sabe agora alguma coisa sobre a lei de composição, né? No fundo, esse G está carregando a informação sobre a lei de composição. Ele está dizendo como é que eu tenho um elemento parametrizado por um parâmetro, outro por outro, como é que ele se transforma. Então essa G está carregando a informação do grupo. Ela é preciosa para a gente. Mas vamos seguir. A gente vai voltar aqui logo. Maravilha. Vamos começar pelo que a gente sempre faz, né? A gente não entende direito uma coisa complicada, qual é a primeira coisa que a gente faz? Lineariza, né? A gente vai pegar agora transformações infinitesimais. Vamos olhar em primeira ordem o que a gente tem. E vamos ver se a gente consegue extrair alguma informação relevante. A gente vai conseguir. Vamos supor, então, que o T de φ, né, parametrizado por φ, é uma transformação bem próxima da identidade. Onde, se a gente fosse ser rigoroso, a gente não vai ser. Próximo da identidade, nesse caso, já era uma dor de cabeça, né? Porque próximo, como assim, na variedade? A gente não definiu nenhum tipo de distância lá, né? Mas a gente não vai ser rigoroso. Então a gente entende que próximo é quase a identidade. Né? E vamos representar isso, porque falando de variedade vai ficar difícil, né? Agora, se a gente for para álgebra linear, a gente se vira bem, né? Então eu vou escrever um U de Tφ. Então eu tenho um elemento, eu estou supondo esse φ infinitesimal, bem próximo da identidade, né? Esse Tφ é um elemento que faz o papel próximo da identidade, e aqui eu estou pegando a representação dele, ou seja, um operador linear que está fazendo esse papel. Se ele é um operador linear, a gente está falando de uma coisa palpável, eu posso expandir ele em primeira ordem, né?
Vou expandir ele em torno do zero. Fazer U de t de zero mais alguma coisa linear em φ, né? E eu vou escrever isso como I φA TA. Vou parar aqui porque eu estou no infinitesimal, né? Esse I eu só extraí de dentro do TA. O φA são os parâmetros que eu estou usando, né? E esse TA, basicamente, se fosse uma expansão de Taylor, seria a derivada tomada no ponto zero. Não interessa, né? Para o tipo de coisa que a gente está estudando, que propriedade tem que ter essa representação U? A gente falou, muito importante, o teorema mega importante, década de 30, pá. Tem que ser o quê? Unitário e linear. Linear já é, né? A gente já está usando operadores lineares, a gente já impôs, falta ser unitário, né? Então eu vou impor que esse cara aqui é unitário. Claro que se a gente estivesse trabalhando com mais ordens, a gente poderia fazer esse mesmo argumento ordem a ordem. Então o fato de eu estar trabalhando em primeira ordem não é um problema, tá? É só para não ficar enchendo o quadro, coisa inútil. Se você impuser agora a condição de ser unitário, essa é a condição que a gente vai impor, porque a gente sabe que é o teorema de Wigner, que é isso que a gente quer estudar. O que a gente vai ter vai ser, repara, t de 0 é E, U de E, como a gente falou, eu esqueci de revisar, né? A representação da identidade vai ser a matriz identidade, né? Eu falei isso na última aula, esqueci de revisar hoje. Então isso aqui é a identidade. Portanto, essa equação de vínculo aqui nada mais é do que essa equação de vínculo aqui, ó. 1 menos I φA TA dagger vezes 1 mais I φA TA. Isso tem que dar identidade. Essa é a equação de vínculo que a gente ganha se a gente quer falar de representações lineares unitárias, como a gente está falando do teorema de Wigner, né? Claro que em termos de ordem 2, ordem 3, ordem 4, a princípio, se a gente não tivesse com infinitesimal, mas a gente pode olhar ordem a ordem, né? Então, em primeira ordem, o que a gente obtém daqui vai ser basicamente 1 vezes 1 vai dar 1, vai cortar, né? Agora, menos I φA TA vai atacar o 1, vai dar alguma coisa. 1 vai pegar esse cara aqui, vai dar ele. Qualquer outro termo seria de ordem 2 ou superior, né? Então, isso aqui vai dar basicamente menos I φA TA dagger mais I φA TA igual a 0, eu já cortei o 1. Isso aqui imediatamente me dá, já que esse φ é infinitesimal, porém arbitrário, que essas TA têm que ser hermitianas. Então a primeira informação que a gente ganha em primeira ordem é que se a gente está interessado em representações unitárias do nosso grupo de Lie, os elementos de primeira ordem, que a gente vai chamar de geradores do nosso grupo de Lie, têm que ser hermitianos. Então já é uma informação excelente, né? A gente já esperava isso, né? Porque eu comentei que tinha um teorema lá, mas bem, eu não repeti o teorema, ninguém lembra, então é impressionante. Fica menos impressionante quando você vê isso no S2, né? Mas aqui repara que, a princípio, é um grupo de Lie genérico e eu esqueci de falar uma coisa, né? Como eu estou querendo coisas contínuas, a gente está lidando só com grupos de Lie que têm transformações de alguma forma conectadas com a identidade, ou próximas da identidade, ou que tem alguma conexão com a identidade. A gente chama isso de grupos de Lie conexos com a identidade, né? O grupo de Poincaré, por exemplo, não é conexo com a identidade. A gente só poderia fazer isso para o pedacinho dele, que é o ortógono e... Eu sempre esqueço o nome. Próprio ortógono. Então, esse aqui não é um grupo de Lie genérico, tem que ser conexo com a identidade. Tirando isso, nenhuma restrição, só falta a representação ser unitária. Maravilha. Alguma dúvida em relação a isso? Então, se a gente está procurando uma representação unitária da nossa teoria, a gente já ganha direto geradores hermitianos. Se a gente está falando de mecânica quântica, isso já dá samba, né? Vamos lá. Isso em primeira ordem, né? E se eu subir uma ordem? Agora eu vou até a ordem 2. Vamos ver que mais estrutura eu consigo pegar do meu grupo, olhando até a ordem 2, né? Então... eu vou escrever isso aqui embaixo e vai começar o... Então vamos lá. Não vou usar U assim, porque meu U é ruim. Eu só vou conseguir fazer esse U decente uma vez. Os outros vão ser uma porcaria. A gente vai começar a estudar U de Tφ. Agora... Oi? Mas ainda não dá para identificar esse TA como gerador não, né? O quê? Esse TA.
Como não entendi, como que? Dá para identificar como gerador? Ele é o gerador, Não, né? mas já dá para dizer isso? Não, eu posso chamar como eu quiser. Que ele tem uma função de gerar alguma coisa, ele não tem função nenhuma, né? Ainda não tem. Infinitas ordens. Não, a gente vai ver que a magia do grupo de Lie, né, acontece daqui a 40 minutos, né? Que a gente vai ver que esse TA é tudo que a gente precisa. Ou melhor, a gente vai ver um pedaço disso e eu vou dizer pra vocês que é assim pra toda ordem. Porque fazer ordem 3, boa. Professor, esses TAs que vão ser a base da álgebra? Sim, precisamente. Os geradores são a base da álgebra no futuro, né? Eles são a gente vai ver que a álgebra nada mais é do que um espaço vetorial, e ela tem que ter uma base, né? A base dela é exatamente tangente ao grupo, se você estiver falando da estrutura geométrica, né? E ela precisa de uma base. Quem é a base desse espaço vetorial são exatamente os geradores, né? Mas vocês estão dando spoiler. Por favor. Isso aí já é na outra temporada já. Então agora a gente vai olhar em ordem 2, né? A gente está lidando com os monstros, né? A gente está indo passo a passo. E aí a minha parametrização aqui vai ser de mais um meio, a gente usa menos, tanto faz. Se eu fosse ser razoável, eu usaria menos, mas eu usei mais, então vai ser mais. E o menos fica preso lá dentro do TAB. TAB não é TATB, é TAB. É outra coisa completamente diferente. Eu poderia usar outra letra. Eu não estou usando porque eu sei o que vai dar. Felipe, Oi. o TA ele tem que ser um membro do grupo também? De forma alguma. TA não é um elemento do grupo. Como a gente está dando com representações, a gente está falando de matrizes, né? Então esse tipo de equação aqui só não se torna um troço absurdo porque são matrizes, né? Operadores. São elementos de espaços abstratos distintos que a gente está trazendo para operadores lineares no espaço vetorial que tem a mesma dimensão e, portanto, são isomorfos, né? Então sempre que a gente faz ela é ou adora, né? Você pega um elemento do grupo... Ah, não vou dar esse spoiler. Eu vou falar no final da aula. Senão não tem graça. Muito bem observado. Aqui seria a segunda ordem mais ordem 3, né? Teria que aparecer todas as outras ordens que eu não vou colocar. Aquele índice no T lá é o quê? TAB. Desculpa. Olhando para esse FIA-FB, TAB, se a gente renomear e trocar o FIA por FB, nada muda, né? Então esse TAB, ele também é um TBA, né? Ele tem essa propriedade de simetria nos índices AB, devido a FIA e FB serem os mesmos na frente dele. Isso também parece banal, mas vai ser útil. Beleza. Antes da gente prosseguir com encarar o que vai dar aqui, vamos dar um passo atrás. Eu vou deixar isso aqui e vou voltar lá. Aliás, não, eu vou escrever aqui embaixo mesmo, porque na hora de fazer a conta, vai ter uma conta chata. Eu acho que eu vou começar do início do quadro, porque eu no papel me perdi, né? Eu estava fazendo a conta, então no quadro eu com certeza vou me perder em algum momento. Vamos voltar só um passo atrás, que eu quero olhar para a estrutura dessa função GA, que a gente conhece já duas informações, né? G de 0 φ, G de φ 0, né? Então a gente sabe que a gente tem isso aqui, com certeza. Guardem isso aqui. T de φ1, T de φ2 é igual a T de G, φ1, φ2. Maravilha. A gente sabe que é tudo suavão, então a gente vai pegar só a função G. G de φ1, φ2. E vou expandir ela. Vou expandir ela em torno de 0. G de 0, 0. Aliás, deixa eu, em vez de fazer assim, vai me dar mais trabalho, vou fazer como eu fiz nas notas, que algum dia eu vou ajeitar e botar na página lá. Isso pode demorar de 1 a 100 anos. Né? Então, eu vou expandir ele como um termo que não tem dependência em nenhum φ. Então, aqui tem um A. Vou botar um A. Cada elemento, né? Cada índice. Mais alguma coisa que vai com φ, mais o φ1, né? Alguma coisa que vai com φ2. Estou contraindo B com B, né? Mais. Expandi até a segunda ordem. Alguma coisa que vai com φ1, φ2. Mais alguma coisa que vai com
φ1, φ1. A, B, C, φ1, B, φ1, C. Mais alguma coisa que vai para φ2, φ2. BC, φ2B, φ2C. Se vocês verem erros, mais ordens φ3. Aqui também tem mais ordens φ3, mas está subentendido. Então, alguma coisa que não depende de φ, só depende de cada um dos parâmetros, depende dos dois parâmetros das três formas possíveis, né? E coisas de ordem φ3 que a gente vai ignorar, né? Maravilha. Agora a gente usa as informações do G, né? Qual é a primeira informação imediata? 0, 0. Oi? Ah, identidade. Exatamente. O AA, se você zerar, né, G de 0, 0, tem que dar 0. Então se eu zerar todo mundo que tem φ, só sobra o AA. Então a primeira informação relevante é G de 0, 0, pisei no giz. É igual a 0. Então, AA, essa não era a primeira informação. A dona Edna, esse menino, que susto que me matar. Então a primeira informação relevante é, a gente já sabe quem é esse cara aqui. Vamos lá, a gente tem mais informação ainda da função G para poder ver essa expansão, né? G de 0 φ, G de φ 0, né? Alguém consegue ver? Não vamos fazer de cabeça, vamos lá. Se eu botar G de φ 0, botar φ1 0, né? Para não haver... Isso aqui tem que dar φ1, né? Se eu botar φ2 igual a 0, bem, esse cara aqui já é 0, né? Então já vou... Já era. Se eu botar φ2 igual a 0, esse cara some, esse cara some, esse cara some. Aparecem esses dois aqui, né? Então você tem que dar φ1. Esse cara aqui já é φ1 quadrado, né? Então esse cara aqui também não interessa. Ele vai ser 0, né? Porque senão não daria φ1. Todo mundo está enxergando isso? Se não tiver, vai mais devagar. Beleza. Então dessa informação aqui a gente obtém duas informações, né? Para dar φ1, esse cara aqui tem que ser 1 e esse cara aqui tem que ser 0. Porque eu zerei todo mundo tem φ2, né? Então vamos lá. Esse cara aqui tem que ser 1. E esse cara aqui que eu chamei é? Maravilha. Não vou botar isso aqui não. Por questão de toque. Informação relevante, a gente bota caixinha. Analogamente, G de 0, φ2 igual a φ2. Mesmo raciocínio. Vou botar φ1 igual a 0, esse cara some, esse cara some, esse cara some, só sobram esses dois aqui. Tem que dar φ2, é o vínculo. Para isso dar φ2, esse cara aqui tem que ser 1 e esse cara aqui tem que ser 0, senão não daria φ2. Né? Claro que tem termos de ordem 3 lá para encher o saco, mas